Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre inovação e o desafio de gerar produtos e serviços verdadeiramente disruptivos. Por que é tão difícil emplacar novos produtos e onde normalmente as empresas acabam esbarrando? Fiquem comigo que a gente já volta. A gente esse ano tem assistido a uma avalanche de novos produtos e serviços, em especial no que tange a tecnologia. A gente aqui no canal acompanha muito em relação, a produtos de tecnologia, produtos ou serviços. Então a gente vai desde produtos como smartphones, que a gente inclusive falou no Talk to Biz Tech da semana passada, até novos sistemas, modelos de linguagem, sistemas de inteligência artificial e tudo mais que gera impacto na sociedade e no nosso dia a dia. E essa avalanche que a gente tem visto ao longo principalmente desse ano se traduz numa tentativa das empresas que atuam no setor e de empresas que querem entrar nesse setor em tentativas de inovar. E mais do que inovar, de gerar inovação disruptiva, a chamada inovação de ruptura ou inovação radical. Existem termos semelhantes ali, não querem dizer exatamente a mesma coisa porque foram tratados por autores diferentes. Mas se a gente pegar, por exemplo, o conceito desse livro aqui, que é um clássico do professor Clayton Christensen, O Dilema da Inovação, ele vai trabalhar o conceito de inovação de ruptura. E a inovação de ruptura seria o quê? Ao contrário do tipo mais comum de inovação, que é a inovação incremental, a inovação de ruptura é aquela que rompe com os modelos atuais e estabelece um novo modelo, estabelece um novo paradigma. Vamos começar pelo conceito de inovação, que muitas vezes as pessoas se enganam e acabam associando inovação sempre à tecnologia, a tecnologia de ponta, o que é um erro. Embora aqui no canal a gente fale, obviamente, da indústria de tecnologia de ponta, mas a inovação não fica restrita apenas à alta tecnologia de ponta. Na verdade, você tem inovação sempre que você cria uma solução melhor e mais eficiente para algum tipo de atividade ou algum tipo de problema que você tenha no dia a dia ou na sociedade de maneira geral ou dentro de uma empresa, por exemplo. Portanto, se eu encontrar uma forma mais inteligente e mais eficiente de executar uma determinada tarefa, mesmo que ninguém esteja precisando daquilo, porque de repente aquela tarefa já está sendo muito bem desenvolvida, já está sendo muito bem executada, mas aquilo ali vai ser inovação porque eu encontrei uma forma melhor, mais eficiente. Quase sempre a ideia de inovação está conectada diretamente à ideia de eficiência econômica. Eu estou conseguindo fazer melhor, estou conseguindo fazer mais rápido, estou conseguindo fazer economizando recursos, economizando insumos, economizando energia e economizando, no final das contas, dinheiro. Portanto, eu falo de inovação quando eu mudo uma mecânica, por exemplo, de atendimento ao paciente dentro de uma clínica, mas eu falo de inovação também quando eu crio uma nova mecânica de abordagem para um vendedor dentro de uma loja. Eu falo de inovação quando eu crio uma nova forma de montagem de um produto ou de estabelecer um processo produtivo ali de uma forma mais inteligente, mais eficiente. Todos esses são tipos de inovação. A inovação não está restrita apenas ao meio empresarial. Eu posso e devo ter inovações sociais, inovações no setor público, inovações em projetos de pesquisa, inovação em todo tipo de atividade, e foram as grandes inovações que permitiram os grandes saltos e progressos que a gente teve ao longo da história humana. Mas aí, é claro, quando a gente fala de mercado, eu preciso de inovações que se traduzam em produtos e que sejam produtos de sucesso, que sejam produtos comercialmente aceitos. Portanto, nesse caso, eu trabalho com algumas questões mais específicas. A inovação, o novo processo, o novo produto, ele precisa ser mais eficiente, ele precisa ser uma solução melhor e mais inteligente, mais econômica que
as soluções que existem, mas ele também precisa atrair o público, né? E você pode falar assim, Bruno, mas uma solução melhor ou uma solução mais eficiente sempre vai atrair o público. Não necessariamente, né? Nem sempre isso acontece dessa forma tão óbvia. Então, muitas vezes a empresa precisa, principalmente quando se fala de inovação de ruptura, a empresa precisa de um tempo ali de maturação daquela ideia e até pensar nisso como um processo de educação, de fato, do público, porque as pessoas de imediato talvez não entendam aquela proposta e não vão ter essa facilidade de adesão àquela proposta. Bom, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo, né, sobre inovação? É porque a gente tem assistido lançamentos em relação a wearables, lançamentos em relação a IoT, internet das coisas, dispositivos para as nossas casas, dispositivos para o nosso ambiente de trabalho. A gente vem assistindo muita coisa em relação a tentativas de estabelecer novos padrões para os smartphones. A gente tem assistido muita coisa em relação à realidade virtual, realidade aumentada, a óculos inteligentes, smart glasses, claro que se encaixam na categoria de wearables que eu já falei. E aí, também dentro desse conceito, dentro desse escopo, né, dessa área da inovação enquanto disciplina, tem uma teoria muito importante que é a teoria do Everett Rogers, que já foi citada aqui em outros programas, em outros vídeos, que é a teoria da difusão da inovação. E ele tem um gráfico, que é esse gráfico, essa curva de adoção da inovação. Isso foi tratado em 2 livros, um do Everett Rogers, que eu estou colocando a capa aí para vocês, e o outro do Geoffrey Moore, que é Atravessando o Abismo, Crossing the Chasm. Nesse livro ele fala da dificuldade das inovações passarem desse estágio inicial. Como é que funciona essa curva de adoção da inovação? Principalmente quando eu falo inovação de ruptura, que é aquela que busca estabelecer novos parâmetros, novos paradigmas, eu estou falando em romper com o modelo atual. Então todo mercado, independente do segmento, não só no segmento de tecnologia, mas ele acaba funcionando com base num modelo que dá certo de início e acaba se estabelecendo. Portanto, é normal que os produtos acabem copiando, né, e sendo muito similares em relação a um modelo que já foi testado e que já deu certo. É por isso que quando você tem um produto que faz muito sucesso, aquilo ali passa a servir de referência para que outros estabeleçam produtos e serviços também muito próximos e entrem naquele problema de paridade em marketing. Também tem vídeo no canal onde eu falo sobre isso, sobre esse problema da paridade. E aí o que acontece, né? A tarefa principal de um departamento de marketing é focar em desenvolver novos modelos, novos processos, novas mecânicas, onde eu consiga, mais uma vez, se distanciar dessa concorrência que vai ali olhar para o que eu estou fazendo, vai ver que está dando certo, vai fazer igual e eu preciso dar um novo salto, eu preciso me distanciar novamente. No dia a dia, quase sempre, isso é pensado pela perspectiva da inovação incremental. O que seria a inovação incremental? É quando eu vou fazendo melhorias e mais melhorias em um modelo já existente, mas eu não estou reinventando o modelo, né? A famosa coisa de não reinventar a roda. Na verdade, eu estou melhorando o que já funciona e o que já existe. Porém, as empresas mais competitivas, em geral, buscam o segundo tipo de inovação, que é a inovação de ruptura. Significa que eu não estou melhorando um modelo existente, eu estou partindo para um novo modelo. Na semana passada, no Talk to BizTech, a gente falou sobre mercado de smartphones e de um futuro, de um possível sucessor para os smartphones. E eu falei dos ciclos que a gente teve nesse mercado. Primeiro dos modelos maiores, depois dos modelos mais simples, como o tradicional da Nokia, depois os modelos mais focados em design e com algumas funcionalidades multimídia. Aí a gente pega a marca que teve mais proeminência nesse ciclo, foi a Motorola. Depois você passa para os primeiros dispositivos conectados. E aí você tem a ascensão de uma marca até então desconhecida, que é a BlackBerry,
BlackBerry, da empresa RIM, e aí em 2007 você tem o lançamento do primeiro iPhone, que estabelece um novo modelo. Até então, BlackBerry é aquele pequenininho com o teclado, né, o teclado físico, mas aí você tem um modelo com tela touch que a história é clássica, né, todo mundo conhece. Muitos duvidaram que esse tipo de telefone fosse emplacar e, no entanto, ele é hoje o modelo padrão do mercado. E de 2007 para cá, como a gente disse no programa, a gente não teve um novo modelo. A gente tem algumas tentativas, são os dobráveis, são telefones num formato um pouquinho diferente, mas nada ainda disso emplacou verdadeiramente. Então a gente teve algumas tentativas e de resto são só inovações ou melhorias incrementais, né? Você tem ali aspectos desses aparelhos que são melhorados e aperfeiçoados ao longo do tempo. Isso acontece com qualquer mercado. Esse mercado chega num ponto de maturidade em que, na verdade, você não tem muito mais o que fazer, não tem muito mais o que inventar ali, entre aspas, é claro, e aí você parte para melhorar os aspectos técnicos e aspectos funcionais daquele produto que já está estabelecido, mas fica cada vez mais difícil que você crie algo revolucionário ou que você consiga estabelecer um novo modelo. A inovação disruptiva, a inovação de ruptura, ela é atraente porque quando ela cria e estabelece um novo modelo, normalmente o mercado sofre aquela chacoalhada e uma empresa que de repente nem tinha participação naquele mercado passa a ser referência. Bom, foi assim com a RIM da BlackBerry e foi assim com a própria Apple, que nunca tinha lançado, que eu saiba, um telefone na vida. Mas com o lançamento do iPhone, ela se tornou a marca principal hoje de smartphones no mundo. Quer dizer, ela se tornou naquela época e ela mantém essa liderança até hoje. Então vocês vejam que estabelecer uma ruptura, estabelecer um novo modelo, um novo paradigma, de fato, para as empresas que conseguem, faz todo sentido, porque aquilo ali vira um sucesso absoluto e tem condição de mudar as regras do jogo, porque muda a dinâmica daquele mercado. E de repente um cara que nem era competidor, ele passa a ser uma liderança. E as marcas que eram as marcas mais tradicionais acabam muitas vezes perdendo grande parte do espaço que tinham, simplesmente porque as regras daquele mercado foram redefinidas a partir da ruptura. Então a gente vem acompanhando essas tentativas de ruptura, e é muito do que a gente falou no episódio passado, e sempre há um quê de esquisitice ali, o que é natural nesse período, né? Então quando a gente falou de wearables e de coisas meio loucas que estão surgindo, colares, pingentes, pulseiras, né, associadas à inteligência artificial, com recursos aqui e dali, né, mas tudo muito ainda em fase de teste, como se fossem protótipos que, né, estão sendo colocados aí para verificar o que funciona e o que não funciona. Mas nessa fase é natural que isso aconteça. Por quê? Porque você tem um grande número de agentes econômicos, de empresas, de desenvolvedores, de pesquisadores, de empreendedores tentando desenvolver alguma coisa nova nesse sentido, justamente para chegar na ruptura. Por que o título do livro chama Dilema da Inovação? Porque, na verdade, quando você busca essa ruptura e investe nisso, você basicamente não tem garantia nenhuma, então costuma ser a antítese, né? Um paradoxo, porque é o contrário do que busca um gestor ou um administrador experiente. Ele busca justamente ter mais garantias. Por isso, em marketing e negócios, nem sempre há tanto espaço para criatividade e para saltos muito grandes ali para fora do que a empresa está acostumada a fazer, justamente porque ele quer ter previsibilidade, quer ter garantias de que aquele resultado vai continuar do jeito que está, e se tiver que mudar para melhor, para aumentar aquele resultado, e não mergulhar de cabeça num projeto onde não se tem certeza ainda dos resultados. Portanto, o grande problema que o Clayton Christensen aponta nesse livro é justamente esse salto de fé, né? A empresa muitas vezes está focada nos resultados já maiores, mais certos, mais consolidados, e deixar passar a oportunidade de desenvolver alguma coisa realmente que poderia se configurar numa inovação de ruptura e aí mudar as regras
daquele mercado. E aí, voltando a falar da curva de adoção da inovação. Naquele primeiro momento da curva, eu vou colocar o gráfico aí na tela, vocês estão vendo agora o gráfico da curva de adoção da inovação. Você tem um primeiro momento ali onde você tem um percentual ainda muito pequeno de pessoas que adotam, né? Que são os chamados early adopters, os adotantes iniciais, aquela galera que busca de fato e está disposta a investir dinheiro em produtos diferenciados que têm potencial, mas que ainda não estão consolidados. O grande desafio desses modelos, das empresas que estão apostando hoje em inovação de ruptura, e a gente falou aí de vários segmentos que estão partindo para isso, porque tem novas tecnologias sendo desenvolvidas e aí todo mundo começa a apostar. O grande desafio é fazer com que o produto ou o serviço ultrapasse esses estágios iniciais e se torne um produto massivo. E é o tal da fronteira ali, do abismo, que o Geoffrey Moore coloca também no livro dele, né, que quando o produto não consegue passar para um mercado massivo, ou ele vai se estabelecer ali num nicho e pode ficar, ou então ele acaba desaparecendo. Agora, qual é um problema também, e aí eu trouxe um outro livro aqui para mostrar também, que é um clássico também do marketing, Imaginação de Marketing, do autor Theodore Levy. Qual é um dos desafios que se tem nesse modelo? É não cair no problema da miopia. Porque muitas vezes, ao buscar a inovação e na pressão ali por buscar a inovação de ruptura, as empresas acabam indo para soluções que não fazem muito sentido, soluções estapafúrdias. Por exemplo, a gente já gravou aqui vídeo no canal sobre possibilidades para um sucessor do Nintendo Switch. Nessa semana agora vazou um negócio aí que a Nintendo estaria registrando uma nova patente de um aparelho de 2 telas. Então isso já gerou um frio na espinha aqui. Eu espero que ela não faça burrada e não atrapalhe o bom andamento do Nintendo Switch, porque uma coisa que ela não precisa nesse momento é de inovação de ruptura. Ela precisa ampliar esse ecossistema e fazer com que esse ecossistema dure mais 5, mais 10 anos com novos produtos para a família e não tentar reiniciar a roda. Mas a Nintendo de vez em quando tem isso, né? Ela faz suas nintendices. Mas o risco que o Theodore Levy traz aqui nesse livro, e é desse livro aqui que surge o conceito de miopia de marketing. E o que é a miopia de marketing? É quando a empresa pensa que o mercado quer um determinado produto, um determinado serviço, ou determinada funcionalidade, ou determinada característica, mas na prática aquilo não é o que o mercado quer, é uma visão distorcida da empresa, por isso a ideia de miopia. Eles não estão olhando bem para de fato o que o mercado deseja. E aí nessa busca, nessa pressão por ter inovações de ruptura, você acaba muitas vezes passando numa linha muito tênue ali com o problema de miopia, porque as empresas que começam a inventar todo tipo de coisa e as ideias, algumas geniais, mas né, a ideia genial não está aí toda hora, se fosse fácil todo mundo fazia, a maioria delas ideias meio descabidas, que não fazem muito sentido e logo dificilmente vão encontrar apelo junto ao público. Por isso eu quis gravar esse vídeo, porque na verdade a gente tem visto muitas iniciativas, né, nesse sentido. Até uns anos atrás, todas as iniciativas de inovar estavam muito focadas na área de software, de aplicativos, de sistemas, porque foi o período ali, a década da ascensão do mobile. Então, se você desenvolvesse um aplicativo que fosse realmente um sucesso, você estava feito na vida. Então, muita gente apostou nisso. Agora a gente está voltando para um momento de muita inovação em hardware, porque o hardware está sendo potencializado por novos softwares e por novos sistemas. Então, não tenho dúvida que o wearables, casa conectada, internet das coisas de maneira geral, né? Agora carros mais inteligentes. Eu estou para gravar um programa sobre carros autônomos, e a gente vai chegar lá, vamos gravar, né? Esses produtos estão na ponta ali do que há de mais inovador hoje, falando em mercado de bens de consumo, porque eles estão justamente nesse primeiro momento ali da curva de adesão. Óculos de realidade virtual, teve lançamento aí recente da linha Quest, também estou para gravar aí com o nosso amigo Ítalo, falando sobre isso. Quer dizer, esses produtos estão justamente
exatamente naquele momento. Agora, as decisões que vão ser tomadas agora é que vão definir quais desses produtos de fato vão conseguir ultrapassar aquela barreira ali, o abismo, como o Geoffrey Moore coloca, e vão se tornar produtos massivos. Eu falei também no programa, no Talk to Biz Tech da semana passada, falei sobre a Tele, que é uma startup norte-americana que está tentando reinventar a maneira como se consome aparelhos de TV e entregar os aparelhos Smart TVs mais poderosas, de graça, que vem com uma tela extra acoplada para criar um ecossistema muito mais poderoso para os anunciantes. Quer dizer, a ideia em si parece interessante, mas a questão é o quanto as pessoas vão aderir aquele modelo ali e se essa inovação consegue ultrapassar aquela barreira ali dos adotantes iniciais e consegue de fato virar uma proposta de valor que seja aceita pela maioria. Eu vou gravar um programa também para o nosso Talk to Biz, para o nosso podcast, falando sobre inovação à brasileira, porque aqui a gente tem uns casos bem engraçados, até interessantes e engraçados, porque a galera dá nó em pingo d'água ali para tentar criar atrativos para os produtos existentes, e com isso a galera vai inventando características, vai colocando coisas. Então tem alguns cases aqui que eu quero comentar sobre essa coisa da inovação à brasileira, como a galera tenta gerar propostas de valor diferenciadas ali. Então tem algumas coisas interessantes. Mas no geral, sempre nesses momentos onde todo mundo está buscando a ruptura, o risco também é maior. Na maior parte das vezes a galera tenta estabelecer novos padrões porque quer esse movimento, essa chacoalhada no mercado para sua empresa ganhar mais destaque, ganhar mais espaço numa velocidade que seria impossível fazer de outra maneira, seguindo por um caminho mais tradicional. Mas em muitos casos, como o nosso Theodore Levy aqui já alertava, o melhor caminho é não ficar reinventando, não ficar buscando história diferente, não ficar reinventando a roda. Às vezes fazer o que já dá certo e o que já entrega resultado pode ser o melhor caminho. Aí vai de cada empresa e de cada organização, e a gente vai continuar acompanhando esses lançamentos daqui, tem muita coisa interessante vindo por aí, e sempre analisando por essa perspectiva de mercado, né? O quanto esses produtos, esses novos produtos e novos serviços de fato têm uma adequação e atendem a alguma questão ali do consumidor. Por exemplo, na CES do ano passado, que também gravamos Talk to Biz Tech sobre ela, teve uma enxurrada de produtos para automação residencial. Mas se a gente for olhar agora, passados quase um ano, quantas dessas ideias de fato prosperaram? Quantas desses protótipos de fato viraram produtos comercialmente viáveis, né? Viraram produtos com viabilidade, com sustentabilidade comercial e financeira. E a maioria deles não chega a lugar nenhum. Mas é claro que esse movimento de prototipagem e dessa busca da ruptura, ele também é importante, é fundamental, porque se eu não tiver muitas pessoas tentando, eu não vou ter essa meia dúzia, esses poucos que de fato conseguem estabelecer um novo modelo e aí sim quebrar os paradigmas atuais para estabelecer novos paradigmas. Vamos ver aí o que vem pela frente, muitos lançamentos, estaremos por aqui de olho. É isso, meus amigos, esse foi o comentário da semana, nos vemos na próxima, até lá!